Então, vamos dar início, então, sem mais delongas, né? Porque tem a questão do fuso Tudo horário, bem, pessoal. professora, tudo bem, perfeitamente. Professora Ruth, vocês vão ficar com a câmera desligada? Não, já abri aqui. Estava só ajustando aqui Pronto, meu home office. tranquilo, tranquilo. Muito grato, muito obrigado. Professor Jorge, prazer. Lucas. Prazer. Ufa, né? Tô aqui com a Começamos? sensação tanto de... Sim, podemos Podemos. dar início, né? O Hector, se você puder também... Professor Ruth, Hector pode estar compartilhando um slide, de repente? Com certeza. Precisa de solicitação para ele, ele consegue liberar facilmente aí. Hector, você consegue? Perdón, no comprendí. ¿Cómo es? Você consegue Compartilhar. mostrar sua tela, compartilhar sua Ah, tela? ok. Em, Muito bem. Então, vamos dar início, né? Em detrimento dos horários. Primeiramente, eu gostaria de saudar, né, novamente a banca, agradecer aqui ao professor Jorge, professor Ruth, pela disponibilidade e também por essa oportunidade, né, de nos permitir apresentar a nossa pesquisa. De antemão, ressalto que tem sido um trabalho um tanto trabalhoso, árduo mesmo, em detrimento, né, dessa perspectiva global, né, essa perspectiva que atravessa as fronteiras. Então, sou Lucas, né, Lucas Araújo, e vou falar um pouco como que esse trabalho, né, foi desenvolvido aqui em parceria com o Hector, com Rian, e poder falar um pouquinho para vocês, vou tentar ser o mais breve e depois passar a palavra para os colegas. Então, assim, o nosso estudo, né, ele se insere, né, na área de território, identidade social, memória e cultura, tem como uma proposta investigar as novas formas pedagógicas, né, inspiradas em epistemologias afrocentradas, né. O foco desse trabalho digamos assim, é uma experiência pedagógica até um tanto inovadora, que a gente está chamando aqui do ser maribondo, que propõe um ensino comunitário e colaborativo e que rompe, né, com modelos tradicionais de aprendizagem. De maneira que esse estudo ele busca estabelecer conexões entre o Brasil, Moçambique e a Argentina. E aí a gente vai propondo nesse sentido trazer um olhar que seja comparativo, né, sobre as pedagogias, né, pedagogias afro-referenciadas, pedagogias negras, e também como que essas pedagogias, de algum modo, elas dialogam, elas se encruzam, né, e com os demais países, né, no sentido de que nós estamos pensando aqui em fortalecer uma formação coletiva dentro das escolas. Então, assim, eu começo situando, né, o trabalho. O trabalho ele surge, né, de um avanço significativo da lei, uma lei nacional do Brasil, a Lei 10.639, né, que vai falar sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura brasileira, mas que, de repente, nós percebemos que a implementação dessa lei, ela encontra desafios práticos nas escolas, especialmente aqui no Ceará, onde eu moro, né, em detrimento de que eu não senti, né, as comunidades quilombolas ou mesmo as comunidades negras dentro dessas escolas serem, de repente, acolhidas como elas deveriam.
Não há, inclusive, uma proposta de lei municipal que obrigue, né, ou que torne obrigatório o estudo dessas culturas locais em suas escolas. Então, assim, pensando nisso, né, esse trabalho, ele coloca a valorização de epistemologias africanas, né, que não se restringe somente ao currículo formal, mas buscando impactar efetivamente, professor Augusto, a vivência dos alunos e dos professores, né? Então, a prática do ser maribondo, que é também uma prática artística, é interessante colocar isso, né? Ela surge como esse modelo pedagógico alternativo, né, inspirado numa organização coletiva desses insetos, né, as vespas, que aí é onde tem uma conexão artística, né, porque eu não estou chamando aqui os alunos de forma alguma de insetos, né, no seu sentido pejorativo, mas fazendo uma perspectiva de como que eles podem, em comunidade, construir, de repente, uma outra forma de pensar a educação. Né? Então, a partir dessa metáfora, nós, enquanto grupo, propomos pensar, né, uma pedagogia que valorize, de fato, o pertencimento, a colaboração e a construção de comunidade dentro das escolas. Então, nosso projeto é inovador, né, porque, digamos, ele não apenas discute uma educação antirracista, mas propõe um modelo prático, né, que pode, de repente, ser replicado em diferentes contextos, né, como que a gente está tentando agora pensar esse trabalho como uma experiência prática e educacional em Moçambique e Argentina. Então, assim, eu vou deixar um pouco o Hector falar também sobre, né, como que esse projeto está sendo pensado, né, em ser desenvolvido na Argentina, e depois eu posso estar retomando aqui, falando um pouco mais, para não ficar a fala somente aqui, né, centralizada em minha pessoa. Só uma questão, já estava sendo compartilhada a tela do Hector com a apresentação de vocês? Não, ainda não. No, Héctor. Hola, buenas tardes. Tengo dificultad en la conectividad. Aquí en el sur de la Argentina está lloviendo y hay problemas también de electricidad, así que sepan disculpar. Quise compartir, pero no se está pudiendo compartir la presentación. Pero bueno, al menos voy a compartir un poco lo que trabajamos aquí con Lucas. Bueno, primero agradezco la oportunidad por estar acá y compartir este proyecto. Y bueno, un poco la idea es compartir la investigación que se pretende llevar en esta idea de ser maribondo, esta experiencia pedagógica aquí en Argentina, ¿no? Nuestro estudio de investigación investiga la práctica pedagógica de ser maribondo y su potencial para fortalecer la identidad y la comunidad en la escuela. En este contexto, analizamos cómo una metodología puede ser aplicable, bueno, en Brasil, en Mozambique, en Argentina, teniendo en cuenta las realidades educativas de cada país. Concretamente en la Argentina, la educación en la Argentina ha estado históricamente influenciada por los modelos eurocéntricos, lo que ha llevado de alguna manera a una invisibilización de las comunidades afrodescendientes en el sistema educativo. Pero sin embargo, en las últimas décadas ha habido un movimiento creciente para reconocer las herencias afroargentinas y su impacto en la historia y en la cultura. Yo había puesto un gráfico de la población que tenemos en la Argentina, ¿no? De afrodescendientes. Y en este contexto, nuestra investigación busca explorar cómo las epistemologías afrocentradas pueden ser incorporadas en el aula y de qué manera la práctica de ser maribondo puede contribuir a la formación de las comunidades de aprendizaje más inclusiva y más representativa. El desarrollo del proyecto en Argentina se estructura en varias etapas. Inicialmente en un diagnóstico inicial, que es realizar un mapeo de las prácticas pedagógicas en las escuelas que se seleccionan, con el objetivo de identificar
cómo se aborda actualmente las cuestiones de identidad y de diversidad cultural en el aula. En la Argentina tal vez resulta como un antecedente, hay algunos procesos pedagógicos que buscan en la educación básica, con programas, por ejemplo, comunidades de aprendizaje y demás, implementar esta idea, ¿no? De poder trabajar sobre las diversidades culturales. Sobre todo estos últimos años se ha profundizado en la Argentina trabajar estos aspectos y tenerlos presentes como recurso pedagógico, ¿no? Otro paso de nuestro proceso, de nuestra estructura del proyecto es organizar talleres y encuentros con docentes y comunidades escolares para presentar la propuesta de Ser Maribondo y discutir su aplicación en el contexto argentino. Y en función a esto, bueno, la posibilidad de generar materiales de formación, guías pedagógicas específicas para la implementación. La implementación metodológica, aplicaremos la práctica de Ser Maribondo en grupos seleccionados, bueno, promoviendo una dinámica de aprendizaje basada en la colaboración y el fortalecimiento de la identidad afrodescendiente. Centros educativos populares, donde el aprendizaje colectivo es central, y trabajar en la formación docente para la preparación de futuros maestros con pedagogías inclusivas. La evaluación y reflexión, bueno, analizaremos los impactos de las experiencias de los estudiantes, docentes, recolectando testimonios, ajustando metodologías según las necesidades del contexto local. Lo que yo mencioné anteriormente, la idea de producir material de difusión, de guías, y lo que pretendemos, el impacto esperado de la investigación, es que contribuya a la implementación de estrategias pedagógicas más inclusivas en la Argentina, ¿no? Promoviendo como un mayor reconocimiento de la diversidad cultural en el sistema educativo, fortaleciendo la identidad y el sentido de la comunidad en el aula, el mayor reconocimiento de la diversidad cultural en el sistema educativo argentino, y, por supuesto, poder crear redes de aprendizajes y diálogos entre Argentina, Brasil, Mozambique. Integrar esta pedagogía de Ser Maribondo en la Argentina es una oportunidad para transformar las prácticas educativas y promover diversidad cultural, con un enfoque progresivo que contemple la formación, la implementación, la evaluación. Bueno, esta metodología puede contribuir al desarrollo de una educación más inclusiva y representativa. Y bueno, y en este proyecto lo que buscamos es generar un diálogo entre las experiencias de estos tres países, Argentina, Brasil y Mozambique, para intercambiar conocimientos y fortalecer prácticas educativas que valoren la epistemología africana y afrodescendiente. Y en conclusión, este proyecto no solo es una investigación académica, sino que es una iniciativa para transformar la educación, promover un aprendizaje basado en la identidad, en la memoria y en la comunidad. Sim, professor Jorge, levantou a mão. No sé si Rihanna quiere participar, decir algo. Exato, perfeito. Estava tentando também entrar em contato com Rihanna, ela me parece estar na sala, mas eu até tentei em contato com ela também aqui por telefone e não consegui. Eu estou acompanhando. Sim, ótimo, Rihanna, pronto. Lucas e Hector, estou acompanhando, sim. Sim, gostaria de partilhar alguma informação, sim, em relação à nossa apresentação de hoje. Infelizmente, vou quebrar com o protocolo a nossa metodologia, porque eu não vou complementar, como era o combinado, a parte de Moçambique acerca deste tema, mas eu vou contar um bocadinho a trajetória do nosso trabalho. O Lucas esteve a falar no início,
Bom, eu perdi acesso ao curso devido a algumas circunstâncias aqui no meu país. Por muito tempo fiquei sem informação, sem acesso ao curso. Tentei contactar, eu tinha um contato do Lucas. Tentei contactá-lo para apresentar a situação e, enfim, eu recordo-me que nós tivemos algumas interações ainda no ano passado sobre o nosso projeto e, como ele explicou, queríamos falar ou abordar a partir dos módulos 2, que é território, identidade social, memória e cultura, e fazendo uma coligação ao módulo 7º, dimensão cultural, artística e arquitetônica dos territórios. Entretanto, nós tivemos uma primeira proposta que penso que apresentamos no módulo de metodologia. Eu não me interessei positivamente ao tema. Infelizmente não pude partilhar isso antes com o meu grupo, mas eu posso colaborar com o tema a partir da perspectiva de Moçambique e das epistemologias afrocentradas para este tema, mas eu não me interessei muito com a temática. Eu tinha uma outra proposta que não coincidiu muito com os interesses do grupo, infelizmente, e não consegui também por conta desta falta de interesse em abordar esta temática a partir de Moçambique. Não estou a trabalhar a área de pedagogia e até em relação às epistemologias afrocentradas tenho algum contexto que poderia compartilhar para o grupo. Posso colaborar, mas eu não queria, não me sinto, não me identifico com a temática ao ponto de eu não me sentir membro do grupo. Infelizmente, eu não deveria falar isso, eu teria que contribuir com algumas ideias. O que nós temos aqui, sob o ponto de vista das epistemologias, temos algumas categorias africanas, epistemológicas, Mahati, a categoria de Mahati, a categoria da ética de Ubuntu, que penso que posso colaborar com Hector e Lucas para uma perspectiva mais afrocentrada neste âmbito e ver como é que essas categorias poderiam contribuir para o melhoramento da pedagogia, como é proposto no tema. Mas infelizmente não consigo como participar no grupo ou no trabalho com esta temática, não posso dar seguimento como membro do grupo, posso colaborar. Essa é a situação que eu queria apresentar em relação ao nosso tema, que é interessante, só que infelizmente neste momento eu não estou a trabalhar muito uma área aproximar da educação e a pedagogia e não conseguiria desenvolver como membro do grupo, infelizmente. A gente entende perfeitamente, né? Realmente a situação em Moçambique, pelo que a gente vê, né, é bem instável, é bem complexa. Acredito que no teu caso seria interessante depois, posteriormente, conversar com a coordenação, né? Porque esse trabalho em si ele é de suma importância para a formação da nota e conclusão do curso, né? Então teremos que conversar mais particularmente depois para poder analisar quais serão os próximos passos, ok? Professor Jorge? Sim. Bueno, a mí me pareció interesante el trabajo. O sea, el objetivo de la especialización es el trabajo conjunto entre los dos continentes. Es importante el pensamiento crítico, es importante el debate y no está mal que existan diferencias. Es normal que existan diferencias. Es decir, pueden trabajar de manera conjunta. Conjunta es
debatir en torno a un tema, tener ideas que pueden ser similares o distintas, pero no veo la dificultad en mostrar lo que ocurre en los tres países desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Así, a mí me parece importante el trabajo conjunto entre Mozambique, Brasil, Argentina en este caso. ¿Sí? No le tengan miedo a tener diferencias de criterio. Yo, por ejemplo, el trabajo dice la presentación. Como profesor, pesquisador, percebo que pero no, es un trabajo de 3 personas y no es como profesor, son 3 personas, no es Lucas solo, porque si yo veo una presentación así, voy a pensar que todo el trabajo lo va a hacer Lucas solamente. No, son los 3 países, las 3 personas que interactúan. El objetivo de la especialización es interactuar. No sé si alguna vez han visto un mapa de África. ¿Ustedes vieron alguna vez un mapa de África? Y cuando ustedes dicen África, tienen una expresión que tiene que ver con la política. Todo lo que nosotros decimos tiene que ver con la política y tiene un origen. Y cuando dicen afroamericanos y dicen, están tomando una expresión de Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces dicen, los egipcios no son africanos. O sea, no, o sí son africanos, no sé si, a ver cómo es. ¿Los argelinos son africanos? O sea, el pensamiento crítico es importante. Cuando ustedes dicen fortalecer la identidad, entonces eso remite a lo que se llama la política de identidades. Identidad es poder tener ropa, saber conocer un horario, saber qué es esto. Eso forma parte de nuestra identidad, no solamente cuestiones estereotipadas, como un baile, una danza o un relato. Identidad cultural es tomar agua. Eso forma parte de mi identidad. Hace 200 años no existía la posibilidad de hacer esto, tomar agua así. Pero esto ya forma parte de mi identidad. Tener una cadeira, sentarse ahí. O sea, es nuestra identidad. La identidad no se rescata, no se recupera. Todos tenemos identidad. La identidad no es algo estereotipado, algo que nosotros elegimos y el resto no es identidad. El trabajar la madera, todo eso es parte de nuestra vida, de nuestra época. El tener un violón, eso de lo que tiene Lucas detrás, el cuadro, la pintura, eso forma parte. Tener paredes lisas, pintadas de blanco, o sea, tener las paredes que sean así como tenemos todos nosotros. Es propio de nuestra época. No nos damos cuenta, pero una vivienda, una casa, forma parte de nuestra identidad. A esa vivienda llega agua, podemos encender fuego, cambia el tema de la luz, la electricidad. La electricidad, como manejamos los días, nuestros días, ha cambiado la forma de ser de la población.
Bueno, esa es una opinión mía, son opiniones mías, pero yo les pido, puedo estar muy equivocado, o sea, lo que diga un profesor o un texto académico no es una verdad absoluta, son opiniones, pero yo les pido que un pensamiento crítico que considere esas posibilidades. O sea, el contexto político, ideológico, tecnológico propio de nuestros tiempos que nos lleva a actuar y a pensar de una determinada manera. Eso es una cosa que les pido o que sugiero, y también que trabajen de manera conjunta. O sea, esta es una especialización que tratamos de eh, que haya un producto que nos acerque como continentes, como países, como personas. Bueno, hasta ahí lo mío. Pode continuar, Lucas. Eu acho que a palavra estava com você, né? Bom, assim, eu compreendi a fala do professor Jorge, nossa contribuição riquíssima. Eu só queria colocar, assim, sobre a questão, eu já havia, né, aqui partilhado com vocês dessa dificuldade, né, que foi e que está sendo e que é fazer um trabalho a esse nível, né. Até o início logo da apresentação, a professora colocou a questão do fuso, né, e isso do fuso, e isso foi um ponto também muito difícil. Me pega um pouco de surpresa, assim, a Rihanna, né, colocar sobre a questão do não interesse, né, de repente, né, o não interesse em sua totalidade pelo tema, porque nós, de algum modo, tivemos algum tempo, né, eu confesso que houveram algumas procuras, né, o Hector depois chegou junto também, e, assim, muita transparência, né, muita abertura. Eu compreendo também que a Riane partilhou comigo, né, em outro momento, as suas dificuldades, né, para além do curso. Mas também, se tivesse tido essa fala, né, antes, de repente, Lucas, talvez não seja esse lugar da pedagogia que eu esteja interessada em pensar, né, eu teria com certeza aqui junto com o Hector, e a gente teria pensado talvez um caminho que traz o professor Jorge, né? Esse trabalho ele não é necessariamente algo fechado, né? Ele pode ser construído de várias maneiras e por vários lugares também. E até trago um autor, né, dentro do trabalho que vai colocar essa situação das encruzilhadas, né? O Rufino, Luiz Rufino é um grande nome do Brasil atualmente, que pensa, né, essa pedagogia da encruzilhada, e ele vai pensar justamente essa possibilidade de nós estarmos traçando, né, ou costurando diferentes momentos, né, e não necessariamente um único caminho, né. A pedagogia, eu trago a necessidade de construir uma comunidade dentro da escola, porque sou professor, né, então é o local em que estou, né, e atualmente professor e gestor numa escola quilombola, né, que é outra perspectiva. E aí, professor Jorge, talvez eu esteja falando de identidade realmente não nesse lugar do estereótipo, né, da identidade como essa infelizmente, como essa leitura que a gente tem tido na pós-modernidade, né, algo que é bem, parece representativo, e às vezes até que nos limita a debater, ou limita o outro ao debate, né, o identitarismo, digamos assim. Talvez essa questão de identidade realmente, né, para além de fronteiras. Mas eu super agradeço a compreensão, e agora me sinto, assim, um tanto deslocado a pensar como que a gente vai dar continuidade ao trabalho, né, Hector? Visto que nós tínhamos ou temos, né, eu estou usando esses dois verbos porque não sei como que vai ficar daqui para frente, mas até então a minha ideia era, e aí partilhei isso com o Hector, né, era realmente procurarmos como construir esse caminho a partir
de escolas, né? Porque eu era até então professor de uma escola profissional, e que aqui no Brasil, a escola profissional ela é muito diferente da escola regular ou da escola integral. E aí colocava para o Hector, se na Argentina a gente tinha essa realidade, né, de escolas profissionalizantes, onde os alunos, né, de repente não conseguem construir o conhecimento ou pensar, né, para além daquela estrutura dada pela escola, e quando se pensa, então, em uma pedagogia, uma pré-tagogia, né, uma pedagogia que vai pensar uma literatura afro-referenciada, como traz Sandra Petit em seus textos, eu fiquei pensando como que seria isso na Argentina, né, daí a proposição, né, e a construção de fazer isso com Hector, de fazer isso com Rihanna, e talvez realmente ficou essa lacuna, né, de que eu fiquei agora até curioso, né, do qual seria o desejo, né, da Rihanna, né, por onde que Rihanna gostaria de estar tecendo junto conosco esse trabalho. E nesse momento eu até gostaria de poder ouvir mais os colegas, mas me sinto convidado a questões. Mas o projeto até então ele tinha esse objetivo, né, assim, de experimentação, né? Por isso que eu penso a cartografia, né, a partir da arte, a partir dos desenhos, ou a própria geopoética, né? O professor faz uma pergunta intrigante, né? O que vocês já viram o mapa de África, né? Porque às vezes a gente realmente tem essa perspectiva estereotipada da África, né? De pensar a África é gigantesca, né? São vários países, são várias linhas, e eu fico aqui realmente curioso agora e pensando como que a gente vai dar continuidade, né? Peço muito a colaboração de vocês, e é isso, né? Assim, nem queria terminar com essa frase, mas me coloco aqui à total disposição dos professores. Ok. Antes da gente entrar nessa parte, eu entendi que você ia dar continuidade na explanação sobre o projeto, correto? Eu ia colocar, né, os nossos objetivos, né, ia falar um pouco, né, Então, Pronto, conclua, posso dar continuidade. dar continuidade, só para a gente Então, entender em que ponto vocês chegaram, tá bom? Para fechar perfeito. esse trecho, tá bom? Tá ok. Então, assim, eu vou falar um pouco da metodologia, né, do nosso trabalho, uma metodologia que está baseada, inclusive, num trabalho da Sandra, né, que é um estudo sobre as pré-tagogias, mas também sobre um conceito em arte que eu fui construindo, professor Jorge, isso no mestrado, né? Então, é uma continuidade que se chama pretografias, é um trabalho que se dá com a feitura de pinturas, com tintas artesanais, com tintas que partem de produtos naturais né, na comunidade, com a comunidade principalmente, né, pensando essa relação com os moradores, pensando essa relação em comunidade. E depois, tudo isso dentro, né, da escola, numa perspectiva de transgressão, né, ou de ruptura do que é a escola profissional no Brasil. Então, a metodologia da cartografia, ela nos ajudaria a pensar, né, como que se dá essa construção subjetiva, né, como que os alunos entendem, né, a construção de comunidades afro-referenciadas dentro da escola para construir uma outra epistemologia que não a já dada, né, pelos livros didáticos, a já estabelecida, né, pelos livros didáticos, mas o que a gente pode construir para além disso, na perspectiva de valorizar esses alunos que são alunos pretos, pardos, né, e como que isso chega na Argentina, porque aí é uma outra questão, né, Hector, que a gente estava colocando. O Hector disse para mim, Lucas, a gente também tem essa necessidade de construir uma escola que seja mais comunitária, né, ou que não seja tão enrijecida ou fechada, e ele me trazia exemplos de escolas da Argentina, e aí a gente começou a construir esse caminho, né, metodológico. No mais, yo creo que... a gente tem... No, perdón. Quem quer falar? Ah, sim, professor Jorge.
estamos en educación, tenemos que tener cuidado con las Sim. palabras que usamos. Si decimos ancestral, tenemos que decir de quién y de cuándo. De hace 50 años, hace 100 años, si no es algo difuso y que no tiene certeza, que no tiene fundamento. Decir ancestral es algo vacío, a menos que digamos, bueno, ancestral de hace 200 años. Hace 200 años es muy diferente a hace 100 años o hace 500 años. Ancestral de cuándo, de dónde e em que Certo. contexto. Ah, então, professor, fala na necessidade de nós fazermos um recorte, é isso, professor Jorge? Temporal, né? Seria Sí, isso? y social y ambiental. Tá. Hay un contexto donde existen las cosas, porque si no se diluye y es un concepto que en educación es peligroso. Ok. A mí, bueno, y me parece importante que Rihanna se sume. Então isso talvez, professor Jorge, me perdoe. Então, talvez isso seria realmente uma pauta de debate para eu ter com o Hector, porque talvez no Brasil eu conseguisse fazer esse recorte, digamos, de maneira mais fácil, né? Eu poderia pensar o que é nossa educação tradicional, né? E o que é educação nova e o que é educação pós-moderna, digamos assim, e daria para fazer um recorte temporal, falando aqui de maneira muito objetiva, né? E isso em relação à comunidade, né, aonde estou nesse momento, comunidade quilombola, né, que tem uma escola que é bem recente, né, que nem tinha escola, no caso, né, assim, prédio, era uma salinha de bambu, então, eu compreendo, assim, tecnicamente, para mim, talvez seja mais fácil, e aí com o Hector, eu precisaria ter essa conversa de como que a gente vai fazer toda essa contextualização que você coloca, o que eu acho super necessário. Eu super compreendi sua fala. Porque senão fica algo solto e vazio. Sí. Yo sugiero que, bueno, palabras como identidad sean explicadas, que palabras como África se diga, bueno, ¿qué es África? Si es un continente, si es el África subsahariana solamente. Bueno, ¿qué es? Ancestral, ¿qué es? Porque estamos en educación, en ciencias sociales, entonces las palabras tienen una intencionalidad. Bueno, pero es una sugerencia. E insisto con que me parece importante que Rihanna se sume plenamente. No sé, profesora Ruth, ¿qué opina? Assim, eu acho importante, né, essa delimitação que o senhor coloca. Eu acho que faz parte da produção dos trabalhos em geral, né, quando a gente fala, usa determinados termos, né, delimitar, de modo que fique algo bem explicado, por assim dizer, né? Então, eu acho interessante ser colocado, com certeza, a identidade a partir do estudo de quem, a partir da visão de quem, né? Para quem. Então, acho super válido, sim. Não vejo nada contrário a isso. Obviamente que vocês precisarão, né, de tempo, de perna, para poder fazer esse aprofundamento, né? Porque às vezes temos bastante autores que definem determinados termos específicos, mas não vejo problema. É algo a se tomar ciência, né, para poder construir o trabalho. Professora Ruth, me perdoe, no momento em que você falava, eu acabei recebendo aqui um telefonema da escola onde eu sou gestor, e eu perdi, assim, a sua fala. Você se incomodaria de repetir, pelo menos,
de forma muito sucinta. Não foi nada demais, eu apenas estava reforçando o que o professor Jorge disse, né, dessa importância de definir os termos, né, identidade na visão de quem, a partir do olhar de quem, né, de que África a gente está falando. Eu gosto sempre de falar, um exemplo que eu gosto sempre de usar é com relação ao termo preto. Eu sou de origem angolana, então aqui no Brasil é muito comum os negros se chamarem de preto. Já a minha mãe me criou da seguinte forma: você não é preta, você é negra. E se você é nos Estados Unidos, a pessoa que está ali nos Estados Unidos, se ela for chamada de niga, por exemplo, é tido como racismo. Então, assim, essa visão que o professor Jorge coloca de definir bem os termos é bem importante, porque às vezes a gente coloca o negro na mesma sacola e diz que todos pensam da mesma forma, os negros brasileiros, os negros dos Estados Unidos, os negros da África, que o modo de sentir o racismo é o mesmo, estando no Brasil, estando nos Estados Unidos, estando na África, e são ambientes diferentes. A Argentina, colocando aqui também, então a gente está numa pós-graduação que ela nos permite ter esse olhar mais, como é que eu posso falar? Um olhar Plural. mais extenso, né? Não vou falar global, porque são apenas continentes que a gente está falando, né? Mas são 4 países diferentes. Então, Perfeito. essas definições são muito importantes e é muito importante ser reforçado no trabalho de vocês, né? Então, só reiterando o que o professor estava colocando aqui, que a gente está lidando com pessoas de diferentes locais que têm a percepção da língua de forma diferente, né? Sim. A história é só pensar outro exemplo, né? Para colocar aqui um exemplo mais próximo. Se eu falar bicha em Portugal e em Angola vai significar uma coisa. Se usar o termo bicha no Brasil vai ser outra coisa. Então, o nosso trabalho aqui com a pós-graduação, ele acaba sendo muito árduo, porque são línguas diferentes e com diferenças até no português, né? Angola e o Brasil, né? E a Argentina com o espanhol, e Angola, Brasil e Moçambique, ainda tem isso, porque Angola e Moçambique estão no mesmo continente, mas ainda existem diferenças dentro desses países, né? Sim. Então, esse cuidado com os termos, especificar, né, delimitar, é bem importante. Eu acho até uma questão, Hector, já te passo, eu acho até uma questão interessante que você traz, professor Ruth, porque, assim, no Brasil isso me parece às vezes até não definido, né? Por exemplo, agora nesse momento mesmo, eu estou passando por várias questões onde eu tenho alunos que se autodeclaram pardos, mas quando vão para a banca de heteroidentificação, eles não são dados como pardos, né? E eles se entendem enquanto pessoas pardas. E é extremamente preocupante. Quando se fala, no caso de pessoas pretas, no Brasil, quando a gente fala de população negra, né, aí, tecnicamente, ou para o IBGE, a população negra é formada por pretos e pardos, né, mas eu super compreendi, sim, a sua fala, né, o Mbembe vai trazer essa discussão muito interessante, né, sobre o próprio Almeida também, nessa perspectiva de lugares, de contextos, né, de como se entender mesmo pela palavra, né? É interessante como que a palavra ela tem esse poder, né? Desse lugar. Muito bem. Eu agradeço demais, professor, por você ter repetido, ajudou bastante a pensar. Héctor. Bien, bueno, ahí estuve tratando de escuchar mucho, es muy difícil a mí el portugués, y por ahí si se habla muy rápido, para mí es más dificultoso, que fue un poco parte también de la trayectoria mía en el posgrado. Preguntarle tal vez a Jorge cómo continuamos con este trabajo, que algo escuché, y este proceso del posgrado, digamos, cómo concluir. A mí me parece que el tema es muy, muy interesante, que es un planteo valioso. Me parece
bastante bueno, positivo, que continúen con eso. Yo solo le pido que no le tengan miedo al debate, que discutan. O sea, cuando Lucas dice población negra en Brasil, bueno, ahí hay todo un abanico de lugares de residencia, de formas de entender, formas de organizarse, ideologías. O sea, no biologizar es una sugerencia. La sociedad, no organizar la sociedad en compartimentos estancos y que en base a esa organización biológica tengan determinados desarrollos eh, educativos o que el supuesto de que eh, el, la racialización de la sociedad eh, determine una segregación. Esa es un planteo, eso es una parte, decía, tengan una postura crítica con respecto a las palabras que usan, que no naturalizar los conceptos, y por otra parte, que se integren sin miedo al debate y a pensar distinto los tres países, que Rihanna se integre, que Lucas y Héctor, que todos, ¿sí? Sean parte de, digamos, o sea, Lucas se llama Lucas, eso tiene una razón. Héctor se llama Héctor, Rihanna se llama Rihanna. Ahí pasó algo en la historia. O sea, esa, esas cosas en común. Muchas veces nos olvidamos las cosas que tenemos en común y queremos fortalecer la segregación. A mí me parece que hay muchas cosas que tenemos en común, pero es una sugerencia. Entonces, si el trabajo es un trabajo compartido y salen diferencias de criterio de opinión, no está mal. No están obligados a hacer algo monolítico. O sea, ni siquiera es bueno si ustedes hacen algo uniforme, monolítico, todo igual, todos piensan igual. No, hace falta, es bueno para ir creciendo en las alianzas, saber las diferencias de opinión. Bueno, Perfeito, professor Jorge. y en términos prácticos relacionados al posgrado, tendríamos una instancia de presentación, un proyecto, ¿cómo sería esto? Sí, entiendo que sí. En verdad, profesora Rucci, ¿no? Hay una instancia de presentación final de los trabajos de cada uno de los grupos. Se não me falha a memória, vai ser que nos meados, um pouquinho antes do meado do ano, né? Se não me falha a memória, porque o curso de vocês tem um ano, então acredito que seja isso. Mas é bom vocês, ainda hoje, quando nós sairmos dessa ligação, se for possível, vocês os quatro se manterem na ligação para ajustarem, se vão dar continuidade os três juntos, ou se, entendem? Ou se vai ficar só 2 países, para que isso fique bem organizado. Porque o projeto em si ele é muito interessante, isso é sem sombra de dúvidas. Nós precisamos saber como é que vai ser a caminhada de vocês, se vão ser os 3, se vão ser os 2. Para nós, como pós-graduação, é importante que sejam os 3, né? Que a gente engloba mais países. Mas precisa saber como é que fica a logística de vocês. Sim. Eu tenho esse mesmo sentimento, partilho desse mesmo sentimento, professora Ruth, quando né, resolvi participar, para mim, desde o início já foi muito curioso, né, como que nós iríamos tecer, né, esse texto, né, junto, né, e agora eu acho que, né, esse encontro, eu tenho conseguido ter mais trocas com o Héctor,
A Rihanna colocou a questão, né, dela agora, e aí realmente você coloca para a gente, né, se afinar. Era um desejo, né, e é um desejo particular, né, de que nós pudéssemos continuar os 3, mas também estou aqui muito, né, aberto e compreendo, né, se nossa colega, né, depois não, enfim, resolver caminhar de outro modo. Mas entendo que vai ser preciso, Hector, nós tentarmos mais contatos, né? Mais contatos, construir uma agenda, porque, né, pegando aqui a fala do professor Jorge, pegando a fala é um trabalho desafiador, né? Porque ele realmente não é algo estanque, não é algo pronto, é algo que dá trabalho mesmo, né? A gente precisa amadurecer muitos pontos, e para mim foi muito rico aqui, viu? Eu saio daqui hoje, professor Jorge, com uma aula, né, que você conseguiu nos provocar, professora Ruth também, e pensar como que vai ser, Hector, né, essa possibilidade, se nós vamos mexer, eu acho que sim, né, de repente até dar né, para nos tornarmos mais próximos, né, diminuirmos ainda essa distância, se for preciso, a gente rever algumas categorias do trabalho, que eu acho que o trabalho acabou, né, traz muitas categorias, eu sinto que falta, talvez, a gente trazer mais, né, da Argentina, trazer, né, mais de Moçambique, e ir costurando, né, construindo, para ver como que a gente vai chegar bem ao final. Rihanna? Sim, professor Jorge e professora Ruth, obrigada pela interação, pelos comentários, e foram bastante construtivos para o nosso grupo. Eu tenho interesse também em fazer este trabalho em conjunto, e principalmente com os 3 continentes. Quando eu falei da minha dificuldade em inteirar-me ao tema, não é necessariamente a questão da metodologia ou do debate ou do pensar diferente, de termos opiniões diferentes, mas é a questão que os professores tocaram, que remete à construção conjunta. Então, eu penso que com as recomendações que os professores deixaram, nós poderemos melhorar isso e faremos esse trabalho conjuntamente. Então, é o que nós precisamos, uma construção conjunta, a partir mesmo da delimitação daquilo que abrange o interesse de todos nós, porque o professor Jorge dizia que nós tínhamos que investir mais em descobrirmos, se temos que falar do tema sobre identidade, em descobrirmos as coisas que temos em comum. Então, acho que é um bom princípio para nós, para trabalharmos essa construção conjunta, este trabalho conjunto. Nós temos que optar em olhar mais aquilo que são os nossos pontos comuns, é um ponto de partida. Olhamos também as diferenças, sim, porque não vamos generalizar de forma, como dizia o professor, esqueci-me da palavra que usou, como se fosse uma verdade absoluta, mas temos que reconhecer as diferenças. Então, eu acredito que ficou essencial que devemos repensar conjuntamente como um grupo, e temos que partir mesmo de uma delimitação que reflita um pouco o contexto de todos. É essa parte que me interessa. Eu acho que vamos conseguir uma resposta satisfatória, vamos continuar a trabalhar como um grupo. Eu estou aberta, mas também tenho uma outra alternativa. Mas isso, penso eu que poderemos conversar entre eu, Lucas e o Hector. Tem mais a ver conosco como um grupo. E obrigada pelas considerações que os professores deixaram. Uma boa noite a todos. Professor Jorge, encerramos então? Eu acredito que ficou tudo bem
bem fechadinho aqui. Não sei se o professor... Professora Ruth, me parece que o professor Jorge... Ah, tá aí ele. Encerramos, então, Sí, professor, mais alguma contribuição? pues yo creo que con el aporte de Rihanna, lo que acaba de decir Rihanna, ya estamos bien encaminados, y tranquilos, es decir, disfruten de trabajar conjuntamente y adelante. Esa es mi opinión, no sé, profesora Ruth, si está de acuerdo. Não, é isso mesmo. Precisam só afinar para quais caminhos vai levar, e é aquilo que a gente colocou. Nosso desejo é que sejam os três juntos, mas, se não for possível, frente a caminho. Tá bom? Muito obrigada, então. Bueno. Tchau, tchau.